Antes mesmo da Era das Lendas, como Roger e Barba Branca, os mares eram governados por uma tripulação tão notória quanto infame, que ofuscava todas as outras em poder. Esses piratas eram os Piratas Rocks, nomeados em homenagem ao seu capitão, Rox Dizzyback, que era um personagem incrivelmente poderoso com aspirações de se tornar o rei do mundo. E foi até mesmo chamado de o primeiro e maior rival de Roger. Mas Rox Dizzyback vai ser apenas isso? Um mito soprado pelos ventos marais? Ou Elbaf, a última ilha de aventura, pode ser um lugar que aguarda o retorno triunfal dessa lenda? Quer saber tudo sobre o retorno de Rox Dizzyback? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo muito interessante. Falamos de Scooper Gaban, falamos de Chique Leão Dourado, falamos de Enel e por que não Rox Dizzyback. Esse personagem vai ficar somente em lendas, mitos, flashbacks? Na minha humilde opinião, não. E Elbaf, por ser a última ilha de aventura, pode trazer o seu grande retorno triunfal. Mas como isso é possível e qual a importância que Dizzyback teria nesse momento da trama? Eu trouxe todas essas respostas para vocês, inclusive umas revelações que Oda deixou bem recentemente. Se você é novo no canal, assiste na maciota e se gostar peço para você se inscrever. Agora se já é pior geração já sabe, bala de canhão no like, para quê? Para dar uma força para esse vídeo. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo, e não vai fazer só um curso, você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. E agora com vocês, tudo sobre o retorno da lenda Rox Dizzyback. Então vamos lá meus amigos, Barba Negra é uma força motriz da saga final de One Piece. Sendo um dos 4 imperadores do mar, ele está em busca do tesouro lendário. E facilmente é um dos piratas mais próximos do One Piece, pelo simples fato de saber coisas que os outros Yonkous e mesmo nós ainda não sabemos. Ele tem um conhecimento obscuro sobre o mundo, o que o permite sempre estar um passo adiante. Como tal, é natural que Marshall e Teach ganhem a atenção de Oda conforme a saga final avança para o seu ápice. E com o arco de Elbaf já tendo iniciado e sendo possivelmente a última ilha de aventuras antes de Lodestar e por fim Laugh Tale, é fato que Barba Negra terá um papel muito maior daqui em diante. E muitos segredos em torno do seu personagem serão facilmente revelados. E entre tantos mistérios, seu corpo estranho, 2 Akumas no Mi, o fato dele nunca dormir, no topo dessa pirâmide oculta temos além da espreita Rox Dizzyback, a versão Dark de Roger, o pirata mais infame da história. E também aquele que deixou sua vontade para Marshall e Teach. Um extra lançado com alguns rascunhos do Oda chamado Road to Laugh Tale já dava alguns tons de confirmação entre essa conexão dos dois. Depois de Egghead, o sonho de Barba Negra é revelado por Van Augur e Devon, quando eles nos contam que não só sua estranha linhagem existe, bem como ele quer ser o rei do mundo, assim como Dizzyback também almejava. E mais recentemente teve um segredo ao qual Oda acabou aludindo, e esse liga diretamente o lendário pirata Rox Dizzyback ao próprio Barba Negra. O navio de Teach é chamado de Sabre de Dizzyback. Isso é uma informação que todos já sabíamos e é uma referência direta ao próprio Rox Dizzyback. Mas
poucas pessoas no mundo de One Piece conhecem essa lenda. Mas dado que o Barba Negra detém muitas informações incríveis, ele realmente poderia estar ciente desta figura lendária e nomeou seu navio em homenagem ao Dark Roger desse mundo. Oda foi recentemente questionado quando respondeu 10 perguntas sobre One Piece. Isso aconteceu bem recente, no mês passado. E ele jogou mais lenha na fogueira aqui, porque perguntaram o seguinte: o navio de Barba Negra é conhecido como Sabre de Xebec, mas será que existe alguma conexão entre Barba Negra e Rox e Xebec? Ao qual Oda responde: Xebec é o nome de um tipo de embarcação, então pode ser apenas uma coincidência ou talvez não. E para um bom fã de One Piece sabe que quando Oda é reticente em suas respostas é porque elas são de fato importantes para a história. Aqui ele acabou de sugerir que essa similaridade no nome não é uma mera coincidência. E uma das curiosidades dessas 10 perguntas respondidas por Oda é que todas elas abordavam personagens importantes para o ponto atual da trama. Kobe, Aokiji, Aramaki, Dragon, Xebec aparecendo aqui com uma confirmação da herança da vontade passada a Tite é grandioso. E isso faz, obviamente, a gente se perguntar em quais as possibilidades dele voltar para a trama. Barba Negra tentou roubar a fruta de Boa Hancock bem recentemente. Quando ele faz isso, Boa nos revela uma informação importante sobre o seu fruto que não conhecíamos. Outro usuário não pode despetrificar alguém que ela petrificou. Se ela estava blefando ou não, não sabemos. Mas o Oda, por esse diálogo, sugere que o Barba Negra muito possivelmente queria despetrificar alguém. Xebec, até onde sabemos, está morto. Caiu em God Valley, mas dada a importância que Oda coloca em suas costas, inclusive introduzindo ele em God Valley como alguém extremamente parecido com o Luffy, é deveras interessante. Quando os Rocks atracam em God Valley, o Xebec avança sem esperar sua tripulação. E o único pirata que já vimos com esse ímpeto em todo One Piece é Luffy. Aliás, uma coisa que eu gosto do Xebec é a sua estatura. Ele passa bem longe de como Oda representa as figuras poderosas e imponentes do mundo de One Piece. Sempre gigantes, poderosos. E o painel dos 5 melhores de Kaido, eu acho que ele é importante. É muito significativo porque acaba tendo uma entrelinha que eu particularmente gosto bastante. Das 5 lendas ali, 3 desses personagens estão olhando para a quarta parede, para você. E o que esses 3 personagens têm em comum? Mortes visuais confirmadas. Roger executado, Edward em Marineford, Oden fervido. Eles olham para a quarta parede como se pudessem ver. E mostra que eles existem em um mundo completamente diferente dos personagens ainda ativos e vivos. O Kaido é de fato um cara mau. Ele fez coisas horríveis em Wano, mas não é fraco. Definitivamente também não é um covarde. Seus 5 melhores contêm Roger, Barba Branca, Shanks, Oden e Xebec. Sabemos muito sobre todos, exceto Xebec. Enquanto os outros 4 são figuras lendárias que têm uma vida e um carisma incrível, cada um, claro, à sua maneira, todos são extremamente lembrados e expandidos. São personagens corajosos que vimos durante toda a história. Todos boas pessoas no fundo. E isso me faz acreditar que o Xebec pode ser alguém que não seja tão mal assim. E essa versão terrorista que temos é apenas aquela contada pelo governo mundial ao mundo. Roger e Barba Branca tiveram mortes inesquecíveis. Oden também teve uma morte lendária em Wano. Eles se tornaram atemporais, mas a lenda de Rox foi apagada por Imu. Quando você olha aqui para os 5 maiores de Kaido, você nota que Xebec e Shanks estão se encarando. Interessante, né? Meio que se olhando. Isso pode ser algum tipo de prenúncio de um eventual confronto entre Xebec e Shanks em Elbaf acontecendo. Ou pelo menos as vontades de Roger e Xebec se chocando. Xebec voltando ativa como inimigo para Shanks, na minha opinião, seria incrível, porque deixa espaço para o Ruivo mostrar todo o seu potencial de força sem necessariamente ter que lutar contra o Barba Negra. E isso deixa o Tite guardando todos os seus poderes para uma eventual luta contra o Luffy. Agora, se você me perguntar, Xebec está morto ou vai voltar apenas na continuação do flashback de God Valley? Na minha opinião, não está morto. Pelo menos eu não consigo acreditar que esse personagem tão emblemático vai ficar somente um flashback. Em termos de importância
de Xebec, para os tempos atuais, ele realmente rivaliza com a era de Roger. O Barba Negra, inclusive, ele está atrás da Yami Yami no Mi e pelo menos aí por 29 anos. Essa não é uma paciência que um garoto de 11 anos deveria possuir. Um garoto de 11 anos que viveu como órfão a vida toda e chorava sob a lua por não conseguir dormir. Ele não deveria estar procurando um poder como a Yami Yami no Mi. E tudo isso pode ser porque a fruta da escuridão pode ter sido a fruta do próprio Xebec. No fim do flashback do Kuma, é dito que God Valley desapareceu na escuridão da história. É uma forma muito sugestiva escolhida pelo Oda aqui de palavras. Ele não usou apagado, e sim algo que remete diretamente à escuridão da Yami Yami no Mi. Claro, surge sempre a velha dúvida: como não reconheceram o poder da escuridão em Marineford? Bom, talvez reconheceram, o Oda só não nos contou ainda, tá? Quando Sengoku revelou as informações sobre os Rocks e o próprio incidente de God Valley para os marinheiros, ele deixou bem claro: Xebec havia encontrado sua morte naquele dia. No entanto, isso é One Piece. Pode existir uma possibilidade dele ter sobrevivido de várias maneiras. Peguei a notícia de Jaguar de Sal estando vivo e escondido em Elbaf, mesmo depois de escapar de uma ilha que sofreu as mesmas consequências de God Valley. Um Buster Call disparado em Ohara. O mais forte do mundo original pode retornar em breve também. E eu queria destacar um ponto bem curioso aqui para vocês guardarem, que ao longo dessa longa jornada de leitura de One Piece, nós encontramos personagens sendo descartados, mas depois sendo reintroduzidos. Só que sempre há um padrão como o Oda faz isso. Sabo, Sal, Vegapunk, Shanks, Aokiji e possivelmente outros personagens, quando são reintroduzidos, eles têm um estilo de vida oposto ou uma revelação maior. Um personagem controverso e único não vai ser reintroduzido de forma semelhante à sua introdução original. É isso que aconteceu com diversos personagens. Eu posso citar aqui para vocês o Sabo, que foi criado na nobreza pelo seu pai Altlook lá no reino de Goa, mas quando foi reintroduzido lá em Dressrosa, o Sabo era chefe de estado maior do exército revolucionário, reconhecido atualmente como o número 2 de toda essa organização. Aokiji, ex-almirante da marinha e o primeiro a ser revelado na história, foi nomeado por Sengoku para ocupar o cargo de almirante de frota. No entanto, após o time skip perder o cargo para Sakazuki, renunciou aos fuzileiros navais e foi reintroduzido atualmente como um membro dos piratas Barba Negra. Shanks é apresentado como aquele pirata bem casual, pateta, sendo humilhado por um grupo de bandidos aleatórios. Mais tarde o Ruivo é reintroduzido como um Yonkou e possivelmente o pirata mais forte dessa era. Sal, ex-vice-almirante que apareceu pela primeira vez como um náufrago lá na ilha de Ohara, acaba sendo reintroduzido depois que descobrimos que Aokiji fez uma cápsula de prisão de gelo e estendeu o seu tempo de vida permitindo que ele sobrevivesse. Vegapunk surge como um cientista dos Mads, depois o líder do governo mundial científico, e mais tarde temos uma mudança quando ele é de fato introduzido e ele revela a verdade ao mundo. Então o Xebec, se ele voltar, pode surgir de uma forma bem oposta ao qual ele era conhecido originalmente. Não como um terrorista, mas ainda como antagonista. Elbaf é, como eu disse, possivelmente a nossa última ilha de aventuras. Clamamos pelo retorno dos Coppergaban, Enel, Chic e por que não a maior força que já navegou nos tempos atuais. Então todos saúdem o retorno de Rocks de Xebec. Agora um ponto curioso, galera. Rei Pirata em si parece ser realmente uma coisa muito mais nova, que começou ali após os Rocks. A Big Mom ela cita que realmente queria pegar esse título. O Roger se tornou o rei dos piratas, mas o Xebec ele já chegou com a ideia de rei do mundo. E quando temos o flashback do Joy Boy, que descobrimos ser o primeiro pirata, eu duvido que o seu sonho era ser rei dos piratas. Lembram que o Emmett disse que ele tinha um sonho de ser rei? Muito possivelmente é ser rei do mundo. Então a vontade de Joy Boy poderia sim estar com Xebec. Aliás, eu acho que qualquer D pode acabar herdando a vontade. Aí entramos naquela dualidade maravilhosa: Dawn, amanhecer, Dusk, do entardecer. Por que não? Cada um dos D pode seguir para caminhos distintos. E o Xebec pode ser uma forma do Luffy mais mais dark. Eu gosto como eles têm similaridades. Não acho que ele vai ser de fato um vilão, tão vilão quanto o Barba Negra. Mas a sua vontade foi herdada por Teach, que também tem agora o sonho que ele teve: ser rei do mundo. A herança de Joy Boy está nessas figuras lendárias. O Luffy
carrega de Roger, que também carregava de Joy Boy. Mas ele ainda não sabe de fato como elas estão conectadas. Diferente do Barba Negra que sabe, inclusive eu até aposto que ele quer pegar o trono porque acha que tem direito a isso. Ele acha que ele é de fato o verdadeiro dono do mundo. Na sua opinião, Xebec vai voltar? Se sim, como ele vai voltar? Ele vai ser um vilão? Um antagonista somente? Aquela barreira que o Luffy tem que passar? Pode ser o homem marcado pelas chamas? Trabalha para o governo mundial agora e carrega um Road Poneglyph? Pode ser a silhueta que conversava com o Crocs? Lembrando que o Crocs entrou nos Piratas Roger quase 10 anos depois do incidente de God Valley. Ele não estava durante o incidente. Pode ser essa... Por que não? De repente tem essa proximidade. Foi visitar os Piratas Roger para saber o que acontece. Eu gosto, não acho que ele vai ficar relegado a flashbacks e muito menos a mitos e lendas. O retorno de Xebec seria uma das coisas mais interessantes que já vimos. E lembre-se do prenúncio dito por Garp. Big Mom e Kaido, os Rocks voltando, não tem problema. O grande problema é se o capitão deles estivesse vivo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixe suas teorias aqui no comentário. Até a próxima, valeu e fui.